Olá, pessoal! Eu sou Maria Gil, do canal Evoluindo com Maria Gil, e hoje eu volto aqui para falar sobre um tema que traz bastante discussões. Muitas pessoas têm pontos de vistas diferentes e tá tudo bem. Como eu sempre falo, aqui não é só a minha verdade, né? Aqui eu estou trazendo o que eu percebo, o que eu já vivenciei e principalmente o que chega para mim todos os dias com os tratamentos, com as leituras, com o acompanhamento que eu faço enquanto terapeuta, ok? Então hoje nós vamos para o quadro Gil Responde. Eu vou responder um e-mail de uma pessoa que me pergunta sobre a família, que fala sobre a toxicidade da família, a manipulação, né, que os pais fazem, a chantagem e que ela sente uma dificuldade de desapegar, de se desvincular, mas ao mesmo tempo sente que essa relação é nociva, sente que essa relação complica a vida dela e até impede que ela realize os próprios sonhos. Então eu posso sim me colocar aí nesse momento numa saia justa, mas vamos lá, né? Eu não tenho medo aí de roupa apertada, então eu vou dar a minha opinião. Vamos lá? Quadro Gil Responde. Vamos lá, pessoal, vou voltar aqui falando, né, sobre família. Eu vou ler um e-mail para vocês que eu recebi e a partir deste e-mail eu vou trazer aqui o meu ponto de vista e também tudo que eu vejo, né, diariamente com os tratamentos, ok? Bom, a pessoa me fala assim, ó: Maria Gil, me chamo Madalena e moro em Tocantins. Tenho 31 anos e descobri o seu canal há alguns meses. Agradeço pela sua atenção e simplicidade em nos ensinar. Gostaria de uma ajuda ou um conselho para me ajudar com a minha família. Sofro demais. Também sofro por não saber como lidar com eles. Sou filha caçula e depois que os meus irmãos saíram de casa, o meu tormento começou. Meus pais me impedem de quase tudo. Me impedem de namorar, sempre colocam defeito nos meus parceiros que arrumo, controlam todos os meus passos, o meu dinheiro, invalidam as minhas opiniões e escolhas. Minha mãe me controla como se eu tivesse 12 anos e ainda acha que é a minha obrigação dar todo o meu dinheiro a ela, sempre com chantagens emocionais. O meu pai, por outro lado, sempre se vitimiza, se coloca como um coitado e que se eu sair de casa não saberá o que fazer da vida, inclusive de se relacionar com a minha mãe, pois na verdade o relacionamento deles sempre foi um inferno. Minhas tias sempre se intrometem na minha vida, as irmãs da minha mãe, e elas invadem até o meu espaço. Quando vão em casa, vasculham o meu quarto, mexem nas minhas coisas e acharam até uma simulação que eu fiz sobre o financiamento de um imóvel, de um apartamento que eu quero comprar. No que, ao mostrarem para os meus pais, a minha vida virou um inferno a partir daí, pois as chantagens da minha mãe começaram. Ela até disse que se eu for embora de casa, nunca serei feliz, como se estivesse rogando uma praga, sabe? Como me livrar disso? Eu me sinto tão triste, não posso comprar nada que eu tenho que esconder, porque ela sempre acha que é besteira, que eu tô gastando meu dinheiro à toa. Nossa, isso tá acabando comigo, Gil. Minha autoestima já está no chão. Aliás, sempre foi, pois sempre fui comparada aos meus irmãos. E claro, esta comparação sempre foi eu sendo inferior e eles melhores do que eu. O que eu faço nessa situação? Então, Madalena, eu vou falar para Madalena, mas também vou falar para outras pessoas que estão aqui e, como eu sempre falo, auxilia, né? Às vezes a pergunta, né, o e-mail que a Madalena me mandou pode ser também dúvidas de outras pessoas. Infelizmente, a família ela é tida como quase que um mito sagrado, sabe? Como a família de Jesus e a Virgem Maria. Mas isso não é verdade. Por exemplo, se a sua família presta, parabéns. Só que você não é régua para o mundo. Tem muita família que não presta. Tem muita família realmente que é um paraíso na terra. Só que tem outras famílias que é o verdadeiro inferno na terra.
O que eu indicaria para Madalena, inclusive eu já respondi o e-mail dela, mas eu achei pertinente trazer para vocês, porque eu também lido com muitas pessoas que falam da toxicidade da família, da dificuldade de se relacionar. Muitas pessoas sentem aí a inveja dos irmãos, sentem, né, a chantagem da mãe, e como lidar com uma família tóxica. Eu indicaria que o primeiro conselho seria praticar o desapego. Tá? Eu sempre falo, nós nascemos numa família para ajustes kármicos, para entendimentos, mas isso não significa que nós temos que estar grudados ali na família, né? Até porque o cordão umbilical, ele é cortado assim que nascemos, porque já pensou se a gente caminhasse aí com um cordão ainda umbilical, isso ia se enrolar no nosso pescoço e nós íamos aí se enforcar. E se a gente for olhar nas escrituras da Bíblia, Jesus, por exemplo, ele não ficou ali grudado na saia, né, da mãe, muito pelo contrário. E ele não seguiu a profissão do pai carpinteiro, pelo contrário, ele seguiu a vida dele, ele foi ali realmente buscar pelo autoconhecimento, ele foi cumprir a missão dele, então ele contrariou os pais. Infelizmente, a Bíblia só mostra o lado lúdico, o lado bonito, né? Só que não foi bem assim. Existiam as DRs ali na família de Jesus, né? Porque ele não quis ficar fazendo exatamente o que o pai estava fazendo. Ele não seguiu a profissão de carpinteiro do pai, muito pelo contrário. Ele foi seguir o propósito da missão dele, da alma dele. E ele não deixou de ser um prego ali que se destacou e levou martelada, né? Inclusive tem uma passagem aonde Jesus ele tá ali, né, falando com outras pessoas e chegam alguém, né, e fala para ele: olha, Jesus, sua mãe está aqui, as suas irmãs estão aqui, que inclusive muitas pessoas acham, né, e acreditam que Jesus, ele não tem irmãos, ele não teve, né, depois que Maria teve ele, não teve outros filhos. E isso não é verdade, ele tinha os irmãos dele, né? E é quando ele fala: quem é a minha mãe? Quem são as minhas irmãs, os meus irmãos, se não todos vocês que estão aqui? Então, é um grupo, né? Só que as pessoas, elas colocam como se a família fosse realmente ali a família de margarina, comercial de margarina, e isso não é verdade, né? A doença da sua família, ela não é a sua doença. Então, aprender a praticar o desapego, sim. Começar realmente a olhar esses vínculos e ir se desvinculando, mesmo que internamente. Se no momento você não consegue se desvincular da casa onde você mora com os seus parentes, comece a criar atitudes, comece a criar condições de ir se desvinculando emocionalmente, né? Se privando, às vezes, de contatos em festas, em contatos em reuniões, aonde isso pode atrair aí realmente uma fofoquinha, um desgaste para você. Se prive mesmo nesse momento, até para que você ganhe saúde mental, tá? Eu vejo muitas famílias e eu lido com muitas pessoas que têm realmente um desequilíbrio emocional e mental por causa da família. Então, é importante limitar o contato, sim, tá? Outra dica que eu digo é aplicar a técnica da pedra, né? Nós usamos muito aqui dentro das terapias. Se ver como uma pedra, literalmente, tá? Por exemplo, imagina que você é uma pedra né, tem alguém ali falando um monte de desaforo, um monte de críticas para uma pedra. A pedra não tá nem aí. O que a pedra vai fazer? Nada, ela é uma pedra. Ela não vai questionar, ela não vai revidar, ela é uma pedra. Então, você pode, por exemplo, bater. Se você der uma porrada na pedra, você vai sentir dor, né? Vai doer a sua mão, mas a pedra continuará sendo uma pedra ali, firme e forte. Então, quando você cria, né, você veste esse personagem, digamos assim, no começo é difícil, né? Porque o ser humano, ele quer contrapor, o ser humano, ele quer colocar a versão dele, o ser humano, ele quer revidar. Mas se você realmente banca a egípcia, o egípcio, né? Entra no ouvido e sai no outro, no começo é difícil, mas depois você percebe que é como bullying, né? É como os apelidos. Quanto mais você reclama, quanto mais você mostra que você tá irritada com aquele apelido, mais pega, né? Mas quando você finge que não tá te incomodando, chega uma hora que acaba, a brincadeira fica chata, então o outro para de te perseguir. Então, aplica essa técnica da pedra. Eu já ensinei para algumas pessoas e realmente deu certo, tá?
Outra coisa também é criar uma rede de apoio. É claro que nós temos uma criação de que família é a base de tudo, família é mais importante, mas outra vez eu torno a dizer para vocês que existe família que realmente ela é unida, a família, né, ela é a base de tudo, mas não é uma régua. Tá? Então não meça a sua família, né, a sua régua pela régua dos outros, porque existe sim muitas pessoas que sofrem com a família, tá? E a rede de apoio é importante. Por exemplo, quando um casal, quando pessoas adotam filhos, né? Tem um amor ali, você se dedica. Então, da mesma forma que você pode adotar uma criança, você pode adotar uma família. Eu, por exemplo, tenho uma família que me adotou, né? Quando eu casei, quando eu vim embora da minha família, do meu seio familiar, que eu me afastei, eu tive a família, essa rede de apoio foi importante para mim. Então eu tive a família que me adotou e eu adotei essa família como a minha família. Eu tenho amigos, né, que eu adotei como irmãos, que são realmente parte da minha jornada, que eu comento, que eu peço opinião, que eu peço ajuda para pessoas que não têm o mesmo sangue, mas que é da minha família, são os meus amigos. E eu sempre falo, né, que os meus parentes são os meus vizinhos mais próximos, são aquelas pessoas que eu posso contar. Então, uma rede de apoio é muito importante. É adotar mesmo pessoas que estão na mesma sintonia, que entendem você. E assim, não é porque você foi rejeitada pela mãe, não é porque você foi desprezado pelo pai, pelos irmãos, que você não pode ser feliz. Você pode. Que você não é um ser humano brilhante, você é. E as outras pessoas, elas reconhecem aquilo que os familiares não reconhecem. Então não fica malhando em ferro frio, não fica buscando esse amor, esse reconhecimento da onde não vem. Tem outras pessoas que reconhecem você, reconhecem o seu valor, tá? É realmente complicado, porque assim, outra coisa também é praga de mãe. Se tem uma coisa que pega na vida de uma pessoa, de fato é praga de mãe, tá? E assim, as palavras têm poder, principalmente as palavras de uma mãe. Então começa a mãe que fala, né, que se você sair de casa, você não vai ser feliz, você vai acabar voltando, é pra minha casa que você volta, é pra mim que você vai pedir socorro. Isso é uma praga, tá? É mesmo assim, bem complicado. Existem sim pais tóxicos, né? Só que os filhos, eles não nasceram, né, para satisfazer as nossas expectativas. Os filhos, eles são empréstimos. Da mesma forma que os pais tiveram as escolhas, seguiram os seus caminhos, formaram famílias, os filhos também têm esse direito. E eu vejo muito nas terapias mães que tentam se intrometer na vida do filho, se arrumam um relacionamento, né, começa a bater de frente com as noras, começa a criticar os genros, começa a colocar defeito, ou se os filhos escolhem, por exemplo, estudar em outra cidade, morar em outro país, tem mães que ficam ali, né, criticando os filhos, reclamando dos filhos. Tem mães que tentam atropelar os sonhos e os desejos dos filhos. É complicado, né? É bem complicado porque, assim, desvaloriza os sonhos, desvaloriza a opinião, né, os desejos. Todos nós somos únicos, somos independentes. O contrato kármico que eu trago é diferente do contrato kármico até que a minha irmã gêmea, que veio comigo, né, no mesmo dia, que nasceu ali com diferença de 20 minutos, é diferente o contrato kármico dela, a lição, o aprendizado dela é diferente do meu. O meu contrato kármico é diferente do contrato kármico da minha mãe, das minhas irmãs. E assim, os pais que não abrem a cabeça para entenderem que os filhos, eles são energias. Claro, ele tem o seu DNA, ele tem a sua aparência, a genética da família, mas ele é uma alma experienciando aqui mais uma jornada. Ele tem as lições, ele tem os sonhos, tem que seguir a vida. Então, assim, comparar um irmão ao outro, eu também já passei por isso, como eu já relatei em outros vídeos, né? Eu tenho uma irmã gêmea, então, assim, eu tinha sempre a sensação de estar a mais, de ser excluída. Eu escutava que eu vim por encomenda, que era para vir só uma e veio duas. Então, isso, você imagina também na cabeça de uma criança, né?
Cria um adulto inseguro, sempre se sentindo deslocado. Eu tive que trabalhar isso nas terapias, essa sensação de rejeição, essa sensação de que eu sempre estava mais, estava sobrando, cria bastante insegurança, tá, pessoal? Então, enquanto pais, nós também temos que perceber. Tem muitos pais que destroem o adulto depois da criança, né? Então, o adulto cresce inseguro, o adulto, ele cresce se sentindo menos, se sentindo rejeitado, principalmente essa comparação, né? Como eu já falei, até nas escrituras bíblicas, Caim matou Abel pela inveja, José, ele foi vendido pelos próprios irmãos porque tinha inveja, né? Tem filhos que acham que os pais têm um filho preferido. Na verdade, como eu disse, eu não sou régua, né, para ninguém. Eu tenho um filho só, eu não sei como seria se eu tivesse mais de um filho. Mas tem que tomar muito cuidado, porque eu sou filha que tenho outros irmãos. Eu tive um filho só, mas eu tenho outras irmãs. E eu passei por esse processo de sempre se sentir a excluída, aquela que veio a mais, que tá sobrando. É complicado porque eu cresci com essa insegurança, eu não conseguia me achar em lugar nenhum. Eu tinha sempre esse sentimento de que eu não tinha valor, tá? Então, assim, os pais precisam tomar muito cuidado, porque desvalorizar as emoções da criança, por exemplo, mandando ela calar a boca, engole o choro, né? Ou então, não aconteceu nada, pra que ficar chorando? Vai passar. Você tira realmente as emoções da criança, você invalida o que ela está sentindo. E como esse adulto vai se tornar? Vai se tornar uma criança insegura, uma criança realmente que vai entender que não pode chorar, que chorar é fraqueza, né? Que chorar mostra uma fragilidade, mostra que você não é forte como seus irmãos, né? Tenha um pouco mais de atenção às crianças, vocês que são mamães, né, que têm filhos pequenos, cuidado ao conversar, ao falar, porque assim, traz uma insegurança para a criança, torna um adulto inseguro, um adulto que às vezes tem dificuldade de expressar. Eu vejo muitas pessoas que chegam até mim, que têm dificuldade de falar, que gaguejam, que não sabem expor as emoções e principalmente quando está muito junto, né, desse seio familiar. Essa moça que me escreveu, a Madalena, falando, né, olha só, ela já tem 31 anos, ela gostaria de ter a casa dela, de ter a independência dela, mas ela não tem, principalmente por ser caçula. Ficou um peso de que é ela que tem que ficar cuidando dos pais, é responsabilidade dela. E ainda mais tendo uma mãe desta, né? É que nesse caso, o pai se vitimiza porque não consegue lidar com a mulher, a relação da mãe, né? O marido e a mulher, né? A mãe e o pai transfere para a filha como se a pai só reinasse se a moça, né, a Madalena, tivesse em casa, senão o pai não sabe lidar com a mulher, então ela é a ponte entre eles dois, né? Isso é uma cobrança muito grande, pessoal, em cima de uma pessoa, né? A filha que não pode, eu já tive aqui mesmo, né, nas minhas consultas, filhas que falam, né, que não podem se relacionar porque a mãe tá sempre achando um defeito no parceiro. Esse aqui a família não presta, é muito velho para você, já tem filhos, é muito novo, não condiz com a aparência, né, que a família tem, enfim, N opiniões desnecessárias, porque quem vai viver com a pessoa é você, quem vai dormir com a pessoa é você, a escolha foi feita por você. Então, assim, eu peço para que vocês tenham atenção, e é o que eu disse, né? Nem todas as famílias são comercial de margarina, nem todas as famílias são famílias fortes, estruturadas, felizes, não, né? Infelizmente, algumas pessoas sofrem por isso, por terem famílias disfuncionais, por terem famílias diferentes das que a sociedade prega, tá? Então, é importante adotar, ter uma rede de apoio, entender que se você não está sendo respeitada, se você não está sendo amada, ou amado, se você não tem o reconhecimento que você gostaria na sua família de sangue, como eu sempre falo, sangue por sangue, até o pernilongo tem nosso sangue, né? Tem mães que destroem relacionamentos aí de filhos, né?
porque estão sempre criticando a nora, estão sempre se colocando na frente, tem uma competição. Eu sempre falo, né, competir é besteira, porque o papel de mãe é um, o papel de esposa, de namorada é outro, né? Então, ficar nessa competição são duas pessoas que competem o amor desta pessoa, só que são amores diferentes, né? O amor, o que uma mulher dá para o homem é diferente do que uma mãe vai dar para o homem, né? Então tem que ter essa noção e principalmente entender que os filhos, eles chegam por nós, mas eles seguem a estrada da vida, eles seguem o caminho deles, eles vão fazer escolhas exatamente como os nossos pais fizeram, né? Se eu tenho irmãs e estou aqui hoje, é porque a minha mãe fez a escolha, né? Minha mãe casou, minha mãe teve ali as escolhas dela, decidiu ser mãe de 4 filhas, decidiu se afastar ali da família dela, né? Ter a sua própria família, criar a sua estrutura, e tá tudo bem. Os pais dela podem não ter aceitado, mas foi a escolha que ela fez, assim como nós, filhas, fizemos as nossas escolhas. Então não dá para ficar prendendo filhos, não dá para ficar querendo que a sua família seja a família perfeita dos seus amigos, né? Cada um vai entender em que seio familiar nasceu, em que logística, em que dinâmica a família funciona, e se existe essa doença na família, né, de reclamação, de chantagem, de toxicidade, né, de narcisismo, é hora de criar, né, um distanciamento, é hora de aplicar a técnica da pedra, tá bom? Enfim, eu espero que esse vídeo tenha auxiliado. Tem muitas pessoas que reclamam. Nós estamos aí passando por uma transição. A família também está passando por uma transição. É só a gente observar como era a base familiar há 20, 30 anos atrás, né? Que hoje tem uma estrutura diferente. Antigamente os filhos eram criados pela mãe, pelo pai. De alguns anos para cá, a gente vem vendo muitos filhos sendo criados pelos avós. A gente também vem vendo a formação, né, de outro seio familiar, onde existe o papai, a mamãe, né? Então, assim, o importante é o amor. Quando não existe o amor e o respeito, em nenhuma relação ela consegue avançar, tá? O respeito, a consideração é a base de tudo. Não adianta falar, o amor salva, né? Porque a gente vê aí até nos memes da internet, como já está chegando o final de ano, as pessoas falando, nossa, vou ter que encarar a minha família. A falsidade. A família passa o ano inteiro sem me procurar, quando é final de ano, né? Tem o amigo secreto, que na verdade é o amigo da onça, tem aquele parente que não te vê, mas chega no final de ano, ainda dá pitaco, ainda, né, vem ali, nossa, como você engordou, nossa, você não vai casar, já tá com 30 anos ainda morando na casa da mãe. Sempre tem um parente, né, chato, sempre tem um parente com piadinha idiota. Então veja se vale a pena, se é isso que você quer, né, vivenciar ou continuar vivenciando. Lembre-se, pessoal, que se tem uma coisa que eu sempre falo e vou repetir, ninguém é obrigado a nada. Eu não sou obrigada a ficar aturando parente chato, eu não sou obrigada a ficar aturando uma mãe narcisista, uma mãe tóxica só porque é minha mãe, né? Eu vou amar, vou respeitar, mas vou criar o distanciamento. Não adianta eu ficar no lugar onde está me adoecendo, né? Isso também é uma questão até de inteligência. Você pode sim, né? A família você pode não ter escolhido, consciente, tá? Porque inconsciente você escolheu o papai e a mamãe que você tem, a família que você ia nascer. Mas se você não tem essa consciência dessa sua escolha, você pode mudar, né? Agora, a partir de agora, você tem o poder de mudar, de se afastar, de não permitir mais ser vampirizado, vampirizada, não ser ali o saco de pancada, né? Principalmente os filhos caçulas, como essa moça me relatou no e-mail, é a que mais sofre, né? Então, ou seja, os outros irmãos casaram, foram embora e ela foi ficando, e agora a responsabilidade dos pais é só dela. Não é assim, tá? Mas cada um vai realmente saber o que fazer. Tenho muitas pessoas que me procuram nas terapias que têm trabalhado isso, que têm fortalecido o emocional e têm entendido a necessidade de se desvincular, nem que seja emocionalmente, para que depois você crie um fortalecimento aí para fazer o distanciamento geográfico, tá bom? Eu espero ter auxiliado. Um beijo de luz a todos vocês. Namastê e muita, muita gratidão.